dia, está entrando no ar o Jornal do Sul de Minas, hoje quinta-feira, dia 19 de janeiro. E nós convidamos você a participar com a gente até às 9 horas da manhã ao vivo. Essa edição será reapresentada hoje às 20h15 após o Telefatos, a edição da noite do jornal. O tema de hoje é um tema de comoção, houve uma comoção nacional em cima do tema e foram representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e da Agência Nacional Suplementar em Saúde também, ANS, se reuniram em Brasília discutindo detalhes sobre a recolocação de implantes de silicone em pacientes com próteses rompidas, as marcas francesas PIP e a holandesa Rofil. E hoje nós estamos recebendo no Jornal do Sul de Minas o Dr. Vitor Adice, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a gente vai debater sobre esse tema. Bom dia, bem-vindo, Dr. Vitor. Bom dia a você, Carol, é um enorme prazer estar aqui, bom dia aos telespectadores. Sinto ter demorado um pouquinho a responder, porque esse mês é um mês muito atribulado para nós. Eu agradeço a sua presença. Prazer. Eu sei que muita gente está aguardando o senhor lá no consultório, mas a gente vai debater um tema que muitas pessoas têm questionado e é um dever da TV Posto informar as pessoas a respeito deste assunto. Também convidamos para debater com a gente nessa ocasião o advogado, procurador do município, Dr. Luiz Ricardo Batista. Desculpe, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, Dr. Vitor, bom dia a todos. Dr. Ricardo está aqui, pode falar para a gente dos aspectos legais em relação a essa recolocação dessas próteses de silicone. E você pode e deve participar, você liga 37216955 para fazer perguntas pelo telefone ou pode se conectar com a gente através do Messenger no Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. A gente está aguardando a sua participação. Convidamos também o Sul de Minas, várias cidades recebem o sinal da TV Postos, podem e devem participar com a gente. Foi preso em Campo Belo o jovem Matheus Augusto Santos Gonçalves, de 22 anos de idade, acusado de matar a facadas a companheira Marina Tomás da Silva, de 19 anos. Nós temos uma reportagem. Até chegar ao criminoso, a Polícia Civil realizou investigações em 5 cidades da região. Parentes do assassino também foram interrogados até Matheus Augusto dos Santos Gonçalves, de 22 anos, se entregar na cidade de Campo Belo. Nós fomos até ontem na cidade de Machado, onde tem vários familiares lá. Mais à noite foi feito um contato com o mesmo, com a família, e ele se dispôs a entregar na cidade de Campo Belo. Nós chegamos lá por volta de 1h30. Ele estava na praça sozinho, chorando e sentado. Matheus confessou ter matado a facadas Marina Tomás da Silva, de 19 anos, e de ter deixado o filho, com pouco mais de 1 ano, junto à vítima. Era meu filho com ela, só que eu pus ele no chão e depois não lembro de mais nada. O crime aconteceu depois de uma discussão na rua Maranhão com Rio Grande do Sul. Matheus afirma ter agido por impulso depois de ver a esposa sair de um carro. Porque eu vi ela descendo do carro mais para baixo da rua de casa. A hora que eu vi ela descendo, eu peguei a faca e eu sempre tentei fazer de tudo para ela. Sempre tentei, assim, fui fiel, fui honesto, era trabalhador. Eu estava preocupado que ela falou que estava mentindo para mim, que estava indo trabalhar, mas na verdade estava para farra, pra festa aí com as amigas dela, os amigos. O jovem não tem passagem pela polícia. Matheus teve a prisão preventiva decretada. Segundo o advogado, ele é réu primário e o crime pode ser considerado passional, quando a pessoa age sob efeito de forte emoção. Ele diz aí para a doutora que ele, no momento, não se recorda de nada, deu um branco na cabeça dele de ver a situação da mulher, que apareceu num carro estranho, com roupas que não era dela, roupa até muito curtas, muito extravagantes, e aquilo chamou a atenção dele, ele acabou perdendo a cabeça. Essa também é a manchete de todos os jornais de hoje que circulam na nossa cidade, como no Jornal da Cidade. Está aqui, preso acusado de matar jovem a golpes de faca. Você pode acompanhar também. O Jornal de Postos traz a mesma manchete. Acusado de matar jovem com 12 facadas é preso em Campo Belo. Também traz a manchete do Festival Música nas Montanhas. Mais de 200 vozes invadem a programação de hoje, imperdível às 20h30 na URCA. O festival está acontecendo e vai até o dia 21. Se você ainda não foi prestigiar, vá. São espetáculos belíssimos que têm acontecido no Teatro Benigno Gaiga. Também uma Tiqueira traz aqui a mesma manchete, preso o rapaz que matou a companheira. E no Folha Popular de hoje, o Cemitério da Saudade faz
recadastramento. A administração do cemitério municipal, o cemitério da Saudade, será realizado o recadastramento dos responsáveis pelos jazigos. A ação visa atualizar os dados e instalar placas nos túmulos que estão sem identificação. Aqui são as principais de hoje circulando. Daqui a pouquinho a gente traz as manchetes nacional. E agora eu quero saber do Dr. Vitor como ficou as últimas resoluções em relação a essa reconstrução dessas próteses. Para a gente entender até o caso, Dr. Vitor, se o senhor puder fazer uma reconstrução para a gente em relação às próteses de silicone, o que era e hoje como estamos em evolução em relação ao material. Eu acho importante frisar isso, Carol, porque no início nós tínhamos próteses apenas de um fabricante, era da Alcorn, era americana. Em 79, nós tivemos um congresso internacional. E naquela época os americanos trouxeram uma estatística de que as próteses, nós teríamos no mínimo de 50% a 60% de contratura com aquelas próteses até 2 anos de vida das próteses. Eram próteses de silicone líquido por dentro e com uma camada muito fina, muito delgada de proteção. E quando essa prótese contraturada era retirada, percebia-se que tinha dentro dela material orgânico. E não era mais claro, não era um líquido límpido, era um líquido rosado. Então supunha-se que alguma coisa entrava por essa membrana da prótese para dentro. Ora, se entrava algum material, poderia sair algum material dela. E esse material líquido em contato com o corpo humano, ele formava então a contratura. Essas próteses foram banidas do mercado, mais ou menos nos anos 80. A Dalcorn faliu, houve várias reclamações, vários processos e até pacientes brasileiros receberam indenizações por essas colocações dessas próteses. Os Estados Unidos, pelo FDA, ficou muito tempo com a proibição, tanto que apareceu a prótese salina, né? Certo. E o que é importante a gente entender? O que é uma contratura? Quando a gente fala em rejeição, e é o termo que o leigo usa, na verdade o que existe? Você coloca a prótese, forma-se uma membrana em volta dessa prótese, e essa membrana pode conviver com você durante 2, 5, 10, 15 anos, sem acontecer nada. Um determinado momento, essa membrana se contrai. E no que ela contrai, ela aperta a prótese, ela deforma. Isso traz sintomas clínicos, né? Pode haver dor, pode haver endurecimento e traz sintomas estéticos, pode haver deformidade da mama. Isso é uma contratura, né? Ruptura ou não ruptura da prótese. A prótese, por essa contratura, ela pode se romper, o material pode se romper e esse material pode entrar em contato com o organismo. Naquela época, o que nós tínhamos? O silicone líquido. Com a evolução da prótese, o que nós tivemos? Uma cápsula, uma prótese mais bem formada, com uma textura, uma camada texturizada para proteger melhor esse conteúdo. E esse conteúdo, em vez de ser líquido hoje, ele é um gel coeso. Quer dizer, se você parte ele não se desfaz. Então, esse contato com o organismo não era o contato que existia antigamente. Essa evolução da prótese fez que a gente evoluísse com a gente na cirurgia. Tanto que antigamente a nossa indicação eram de pacientes acima de 35, 40 anos. Hoje, quem mais utiliza de uma prótese está entre 18 e 25 anos. Né? Puxa vida, como caiu a idade. Houve uma mudança total. Muito cedo. Pela evolução. E também houve uma mudança da moda. Naquela época nós colocávamos próteses até 120 ml. Hoje as próteses colocadas são em 300. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. A quantidade da prótese de mililitros, o tamanho dela tem a ver na ruptura ou não necessariamente? Ela pode se romper, quanto mais, vamos dizer assim, maior a prótese for, é mais fácil dela se romper ou não necessariamente? Vamos voltar novamente lá atrás. Naquela época, quando os americanos trouxeram essa estatística de mais de 50% de contratura em 2 anos, nós imaginamos, nós aqui colocávamos prótese na época entre 80 e 100, porque era moda no Brasil. Nos Estados Unidos, o que se colocava já? 300 e 400, era a moda da mama grande. Né? E nós imaginamos isso. A contratura existe mais nos Estados Unidos, não era a estatística que nós tínhamos aqui, mas eles colocavam bem mais do que nós naquela época, mas a nossa prótese, por ser pequena, por distender menos essa mama, teria menos probabilidade da contratura. Né? O que veio acontecendo? Além dessa
dessa segurança na prótese, dessa mudança de dentro e de fora da camada protetora, houve também mudanças do tamanho da prótese. Quem vai colocar uma prótese normalmente tem um tórax pequeno, tem uma mama pequena, tem uma base pequena. Então as mamas vieram, as próteses vieram diminuindo a base e aumentando a projeção, e com isso você tem conseguido colocar próteses maiores mesmo em mamas de base pequena. Né? Isso facilitou. E a moda hoje busca essa prótese maior, de uma projeção maior, um colo mais bem definido. Tá certo. Inclusive o Dr. Vitor trouxe aqui pra gente gentilmente uma prótese de cone, está aqui na minha mão, e assim eu fiquei surpresa porque a textura do material, inclusive se a gente chegar a apertar mesmo, isso aqui se romper é uma coisa quase que impossível, Dr. Vitor. Essa é uma prótese já de gel, como o senhor estava dizendo. Gel coeso. Diferentemente dessas que vieram a se romper no caso da francesa e da holandesa Rofil. Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina, Carol, quando eu cheguei aqui, eu tive uma paciente que me procurou e ela jogava vôlei. Eu não coloquei a prótese. Eu não tinha segurança para colocar aquela prótese antiga numa paciente que poderia ter um trauma. Hoje, tranquilamente, eu digo para você, ela pode jogar vôlei, só não deixa de lutar boxe. Tá certo. Boxe, MMA, que está em alta, também não pode, doutor. Do resto, eu nunca vi, ao longo do tempo que eu estou aqui, existe casos na literatura de ruptura dessa prótese, que é a prótese mais nova. Certo. Eu nunca vi, ao longo do tempo que eu tenho aqui, mesmo a próteses contraturadas, eu nunca vi uma prótese rompida. O diagnóstico, normalmente, é um diagnóstico radiológico. Você radiografa e você vai ver, então, que existe a cápsula e pode haver rompimento. Às vezes, a radiologia nos dá que houve um rompimento. E, na verdade, quando você opera, o que você vê é que houve uma dobra da prótese pela contratura, mas não rompimento. Existe uma possibilidade de rejeição do organismo ou não? Como? Uma possibilidade de rejeição do organismo em relação à prótese? Isso está em estudo ainda, Carol. Nós não temos ainda precisão. Porque, veja, eu tenho pacientes, o número de contraturas que eu tenho é pequeno, e às vezes eu tenho pacientes que já estão com mais de 10 anos e sem a contratura. O que a gente orienta é que a paciente fique em contato conosco e qualquer alteração a gente vem examinar, porque pela palpação você sente a contratura. O diagnóstico é radiológico, mas a indicação clínica, o primeiro, é o exame clínico, é a palpação e você vai sentir ela contraturada. Tá? Acho muito difícil uma prótese dessa romper só pela contratura. Doutor Ricardo? Na verdade, houve, né, um alerta da Anvisa, se não me engano, no final de dezembro, né, que dizia que os pacientes deveriam procurar os médicos para fazer o diagnóstico. E com esse alerta que já teve no final de dezembro, já houve pacientes que procuraram os médicos, procuraram o senhor, houve muita procura. Imagina ligar o telefone do Dr. Vitor, Ricardo, como é que não ficou? Olha, sem dúvida, a preocupação é de todo mundo. Apesar dos pacientes terem documentação de que prótese foi colocada, qual a marca, qual o tamanho, eles se assustam, evidentemente, com uma notícia dessa. Será que eu estou com uma prótese dessa, entre aspas, contaminada? Né? E lógico que houve vários telefonemas e a gente alertou que todas as próteses que nós colocamos até hoje foram próteses já conhecidas no mercado e que são texturizadas e são de gel coeso e não de silicone líquido. Tá? Se a gente for lembrar, o silicone líquido teve tantas alterações ao longo do tempo, aplicações por travestis de silicone líquido e vários casos assim graves. Por quê? Porque esse silicone em contato com o organismo é dificílimo de ser retirado. Já o gel coeso não apresenta essa dificuldade. Quer dizer, trocar uma prótese contraturada, hoje para nós, já é uma coisa muito simples. Mas retirar o silicone líquido em contato com o corpo sempre vai ser um caso difícil, pela maneira com que ele impregna no tecido da pessoa. Tá certo, doutor Vitor. Eu tenho muitas perguntas aqui, especialmente em relação de como é que vai ficar para essas pessoas que adquiriram as próteses da PIP e da Rofil, e também você que de repente tem uma prótese de silicone. O doutor Vitor vai trazer também informações para que você possa se tranquilizar em relação à sua prótese adquirida. Mas eu preciso fazer um intervalo e eu convido você a participar. A oportunidade para você ligar aqui na TV, 37216955, e também se conectar com a gente pelo Messenger, no Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. A gente vai a um breve intervalo e em instantes estamos de volta.